Olá! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luciana Miller e você está aqui no canal Dicas da Lu Crochê. Hoje eu vou ensinar essa bolsinha charmosa em crochê. Já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e assista este vídeo até o final para pegar o passo a passo completo. Eu vou utilizar o fio amigurumi, que tem Tex 492, da cor amarelo canário, e agulha de crochê número 2,5. Então eu coloco o fio sobre o dedo e introduzo a agulha por baixo do fio, dando uma volta. Aqui eu faço a primeira correntinha, que na verdade eu vou fechar bem, porque ela é um nó. E aqui eu vou fazer 52 correntinhas. Feitas aqui as 52 correntinhas, que devem ser feitas bem folgadinhas para não ficar menor que o restante dos pontos. Como eu fiz 52 correntinhas, eu vou colocar o primeiro ponto alto na quarta correntinha. Segundo ponto alto, na verdade. O primeiro já é a correntinha. E vou fazer pontos altos até o final da carreira, até na última correntinha. Então eu cheguei aqui no último ponto, que é o 50, das 50 correntinhas. Agora eu vou fazer, em vez de eu fazer uma subida para a carreira de cima, eu vou trabalhar embaixo, na parte de baixo da correntinha. Então aqui nessa última correntinha, eu preciso colocar mais pontos. Então eu já tenho um na última correntinha, eu vou colocar mais 7 pontos altos. Então, já deixo o fio por cima, o fio de remate. 2 e 7. Então ficou ao todo 8. Aí aqui eu fiz essa volta, eu continuo agora na próxima correntinha fazendo pontos altos normalmente. Até chegar aqui no último ponto, aqui embaixo do último ponto, que são aquelas 3 correntinhas. Então eu cheguei aqui, fiz os 48 pontos até aqui, sem contar aquela que está em cima do primeiro ponto lá. E aqui eu tenho as 3 correntinhas de subida, né? 1, 2, 3. Então eu vou fazer os 7 pontos aqui dentro dessa correntinha mais de baixo e vou fechar o 7º ponto aqui na correntinha mais de cima. E essa correntinha será o 8º ponto. Então, o 48 ficou aqui nesse último ponto reto. Agora eu faço nessa primeira correntinha aqui 7 pontos. Nessa primeira correntinha faço 7 pontos. 1, 7. E aqui eu não fecho aqui no primeiro ponto, ó. Eu fecho aqui na correntinha, na terceira correntinha. 1, 2, 3. Aqui em cima na correntinha. Aí ele fica bem fechadinho. Faço 3 correntinhas de subida, que é
um ponto alto e que vai fazer parte da extremidade quando eu fizer toda a volta da carreira. Então, aqui no primeiro ponto, que é aqui bem pertinho da correntinha, não é esse aqui, ó, é esse aqui antes, do ladinho da correntinha. Eu faço o primeiro ponto dessa carreira, ó, pode ver que fica bem juntinho, aí fica bem fechado. As próximas carreiras agora eu não faço mais aumentos nas extremidades. Eu sigo fazendo os 48 nas laterais e os 8 nas extremidades, porque daí ela vai fechando aqui na bolsinha. Então, eu vou fazer toda a volta sem aumentos e volto para mostrar como ela já está fechando. Então, terminei aqui a carreira completa e ela já ficou fechada, ó, porque eu não fiz aumentos aqui nem aqui. E aqui já fiz a base da bolsinha. Então, agora o próximo passo é fazer mais 2 carreiras com essa cor. Daí, volto aqui para mostrar a mudança de cores. Então, eu terminei aqui as 4 carreiras, ficou bem fechadinha já, bem retinha. Ela vai ficar com a medida de largura de 27 centímetros. E agora eu já cortei o fio, vou só finalizar a carreira, colocando então na terceira correntinha um ponto baixíssimo. E aí já passo aqui por dentro para fechar essa cor. Aqui eu já posso rematar. Eu normalmente remato aqui em cima dos pontos, passando um para esse lado e um para esse lado, que aí o remate fica na lateral e pro lado de dentro. Passo sempre nessa laçadinha da correntinha em cima do ponto, pro lado ou de dentro ou do avesso, né? Então, é só ir passando assim. E aqui eu posso deixar aqui, não preciso passar mais para esse lado, porque eu vou fazer a carreira com a outra cor aqui em cima, daí já prende bem o fio, não vai aparecer em lugar nenhum. E vou pegar a outra cor. E eu faço sempre os remates com uma agulha mais fina do que aquela que eu tô usando. Fica mais fácil. Então, eu vou começar com a próxima cor. Aqui onde tinha a correntinha de subida. Então, posso pôr em cima da correntinha. E vou fazer com a cor laranja, fio amigurumi, cor laranja. Coloco ali no ponto, separo os 2 fios e já faço aqui 3 correntinhas. E agora, esse aqui era da correntinha, agora no próximo ponto, já faço o segundo ponto alto. O primeiro é a correntinha e deixo o fio por cima aqui para ir rematando, que já ajuda no tempo. Posso rematar esse fio sempre escondendo ele aqui quando eu faço o ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho, só pontos altos, sem aumento, por 7 carreiras. Então, são 7 carreiras cor de laranja. Se você está gostando desta videoaula, já deixa o seu like, o seu joinha aqui abaixo deste vídeo, para eu saber quantas pessoas estão gostando deste conteúdo, que eu faço com muito carinho.
Fiz aqui as 7 carreiras da cor laranja. E agora, da mesma forma que ali na parte, na mudança de amarelo para laranja, eu vou fechar essa carreira de ponto alto na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui já corto o fio. E passo dentro da laçadinha para fechar bem. Aqui eu remato o fio da mesma forma. E novamente na correntinha coloco o fio amarelo na terceira correntinha e faço 2 carreiras com fio amarelo, começando aqui da mesma forma que na mudança do amarelo para o laranja. Faço aqui no primeiro ponto alto. E faço então 2 carreiras em ponto alto. Volto daí para mostrar como que fica, como que faz a alça. As alças, uma de cada lado. Então eu terminei aqui as 2 carreiras. Agora, na próxima carreira, ainda com o fio amarelo, eu vou começar as diminuições para a alça. Então eu faço aqui 3 correntinhas de subida, faço junto com a correntinha 6 pontos altos, então na verdade faço 5 pontos altos para ficarem 6. Então 6 pontos altos. Aí eu faço aqui uma diminuição, que é um ponto alto no próximo ponto de base, passo uma vez uma laçada e deixo na agulha. No próximo ponto, mais um ponto alto, passo uma vez, deixo as 3 laçadas na agulha e passo as 3 juntas. Então, de 2 pontos que eu tinha, eu vou restar 1. Agora, faço isso até o final da carreira, mais 6 pontos e mais uma diminuição. Na descrição e no primeiro comentário eu sempre deixo links para você olhar. Então fiz 6 novamente aqui. Agora faço um, deixo na agulha, faço outro e sobra as 3 e passo e diminuiu. Então, aqui já diminui 2 pontos, um aqui e um aqui. Então, fiz aqui a primeira carreira com diminuições de 6 em 6. Fazia 6 pontos, fazia uma diminuição. E deu bem certinho aqui no final, que eu terminei dessa diminuição para essa, fiz 6 pontos e uma diminuição, deu bem certinho nos pontos de base. E aí aqui já tinha mais 6 pontos até a outra. Então, para conseguir fazer essas diminuições darem bem certinho, a gente tem que ir contando. Contar primeiro, eu contei primeiro com 8, não deu, com 10, com 9, com 7 e deu com 6. Então, comecei as diminuições com 6 pontos entre elas. Agora eu vou seguindo nesse mesmo modo, como se fosse no círculo perfeito, só que ao contrário, né? Eu tô diminuindo, vou começar a diminuir o número de pontos entre as diminuições. Então, aqui na primeira carreira eu fiz 6 pontos e uma diminuição. Agora eu vou fazer aqui as 3 correntinhas. Vou fazer 5 pontos, contando com a correntinha, então vou fazer mais 4 agora, que com a correntinha fica 5, 2, 3, 4, 5.
E aí faço a primeira diminuição dessa carreira. E aqui o interessante notar é que eu vou fazer um ponto alto aqui e não vou terminar. Faço um outro ponto alto aqui, passo uma laçada, deixo na agulha. E aqui é esse último ponto alto que eu vou diminuir, já é em cima da diminuição de baixo. Então você pode ver se está certo, sempre fazendo que o último caia exatamente na diminuição de baixo. Então eu vou fazer assim todas as carreiras, diminuindo. Aqui eu fiz 6, diminui aqui 5, na próxima 4, na próxima 3, na outra 2 e assim por diante. Então eu fiz a primeira carreira de diminuição com 6, a segunda com 5 entre as diminuições e a terceira com 4 entre as diminuições. E aqui na tela estão o número nessas 3 carreiras, o número de pontos entre as diminuições em cada carreira e o número de pontos que restou em cada carreira. Chegando no final dessas 3 carreiras de diminuições, eu tô aqui bem na lateral da bolsa e com as diminuições, a corrente, esse início da carreira, ele ficou um pouco deslocado. Então, se eu for como eu vou dividir agora, a parte da frente vou fazer separado da parte de trás. Se eu começar aqui onde eu terminei a carreira, essa parte vai ficar mais voltada para esse lado aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar bem a carreira aqui, em vez de subir 3 correntinhas aqui onde eu terminei a carreira, eu vou caminhar 2 pontos de base com ponto baixíssimo. Então fiz um, no próximo faço mais um. E aqui eu levanto as 3 correntinhas para iniciar a carreira de cima. Essa carreira não tem diminuições e eu vou fazer só a metade. Como nessa carreira restaram 70 pontos, então eu vou fazer 35 pontos. A correntinha está bem em cima desse primeiro ponto, então coloco aqui no segundo e conto 35 pontos, que é uma das laterais da bolsa, que vai receber uma alça. Então faço 35 e volto aqui. Então eu fiz as 35, agora eu vou voltar, não vou continuar na carreira toda. Vou voltar, viro o trabalho pro lado que o fio já fica para trás. Aqui eu faço 3 correntinhas de subida. E não faço agora eu vou fazer diminuições nas laterais. Então eu não faço no primeiro ponto diminuição para não ficar um degrau. Então eu faço a correntinha como primeiro ponto, aqui é o lugar da correntinha. Então no próximo eu faço um ponto alto, deixo na agulha. No próximo faço mais um, passo uma laçada, deixo os 3 e passo como eu estava fazendo as diminuições embaixo. Daí agora eu vou até o final da carreira e quando estiver sobrando 3 pontos, que contando com a correntinha 1, 2, 3, quando estiver sobrando 3 pontos, eu faço a diminuição e mais a correntinha, que é mais um ponto em cima da correntinha, para ficar igual a essa diminuição desse lado. E assim eu sigo fazendo as carreiras, fazendo diminuições em todas as carreiras, mas só nas laterais, nas 2 laterais, no começo e no final. Esse aqui ainda. Agora tem 3, 1, 2 e aqui a correntinha.
Então, eu faço passo uma laçada, deixo na agulha. Faço outro, passo uma laçada, deixo na agulha e agora passo os 3. E mais um em cima da correntinha, que pode ser bem aqui em cima dela, do primeiro elo. E aqui temos uma outra diminuição sem ficar um degrauzinho, fica bem retinho, ó, dos dois lados. Assim eu vou fazendo até ela chegar num tamanho que combine com a alça. E aí a gente prende aqui na base da alça. Por enquanto ela tá muito larga ainda. Ó, então ela tem que ir ficando estreitinha para ficar bem certinho aqui na alça. Então eu fiz as duas partes do mesmo tamanho, com as mesmas diminuições, e vai ficar bem certinha com a alça aqui, ó. Agora eu vou trocar de cor, vou colocar novamente o laranja para fazer as carreiras que vão envolver a alça. Então eu vou fazer mais uma diminuição aqui, coloco o fio, então faço 3 correntinhas e no próximo ponto já vou fazer mais uma diminuição. Deixo já o fio por cima. Faço até o final. E aí vou fazer 4 carreiras dessa cor, só para envolver a alça. Aqui no final faço mais uma diminuição também. Daí nas outras 3 carreiras eu não faço diminuição mais, faço só aqui nessa primeira cor de laranja. Então eu fiz aqui as 4 carreiras com 15 pontos. Então, desde aqui onde eu comecei as diminuições das alças, aqui da base das alças, eu comecei com 35 pontos e fomos diminuindo 2 pontos em cada carreira, e ela finalizou a parte amarela com 17 pontos. Aí, nessa primeira cor de laranja, diminui mais uma vez, uma aqui, ficaram 15 pontos e eu segui com 15 pontos até o final. Daí aqui já na alça anterior, na outra alça, já emendei aqui, já fechei a alça na bolsa. E agora nós vamos fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Então, esse aqui é o direito do trabalho, aqui é o avesso, por dentro. Então, eu tenho que colocar o fio daqui pra cá, daqui pra lá, por dentro da alça. E vou envolver ele aqui com pontos baixíssimos. Então, aqui já posso colocar a agulha. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho 15 pontos aqui nessa carreira. E nessa carreira cor de laranja, eu também tenho 15 pontos, mas eu tenho uma diminuição aqui e uma diminuição aqui. Então, eu vou contar como se fossem pegar 2 pontos juntos. Aqui eu pego, então, a correntinha inicial, tô com a agulha aqui no ponto, pego aqui a correntinha inicial e faço na lateral do ponto, né? E faço um ponto baixíssimo. Aí, pego esse ponto aqui em cima e vou aqui na lateral do ponto, pego um e pego mais um, porque aqui
é a diminuição, e essa diminuição eu tenho que contar como 1. Em cima ela tá como 1, então aqui embaixo também fica um ponto. Agora pego o outro aqui, agora eu pego só um ponto. E vou fazendo bem folgadinho o ponto baixíssimo para não ficar muito repuxado. Ó, pego as duas partezinhas do ponto embaixo e faço bem folgadinho aqui. Vou fazendo assim, lá no final eu tenho que pegar os dois juntos novamente, porque é uma diminuição em cima, né? Então, vou fazer até o final e aí já volto aqui para vermos como é que ficou. Então, eu terminei aqui, cortei o fio já, fica bem firme a alça. E aqui eu tô rematando com a agulha mais fina, um para cada lado, que daí o remate fica aqui na lateral dos pontos baixíssimos. Fica bem discreto. E também esse remate tá por dentro, né? Por dentro da alça. Faço para os dois lados até cortar o fio. Então, aqui as duas alças estão prontas, bem rematadas, dos dois lados. E agora nós vamos fazer um acabamento, um ponto caranguejo aqui nas duas laterais, nessa e nesse lado. O ponto caranguejo é o ponto baixo ao contrário. Então, eu tenho que começar aqui, nessa lateral aqui, e vou fazer com laranja também. Vou começar aqui, essa parte eu vou deixar sem, vou começar aqui na parte amarela, ou aqui ainda no último ponto da parte laranja. Que aí essa partezinha ali já fica como acabamento. Então, coloco o fio aqui, faço aqui uma correntinha normal, como a gente começa o ponto baixo. Aqui é um pouco ruim porque tá bem junto com a alça. Em vez de eu ir para esquerda, eu vou para direita com ponto baixo, ao contrário. Só não dá pra virar o ponto, né? E vou colocando aqui onde eu consigo colocar. Puxo. Aqui ainda tá muito perto da alça. Coloco aqui outro. É um ponto baixo, só que ao contrário, vai pra trás. Por isso ele se chama ponto caranguejo. Botando mais longinho aqui para ele ficar bem abertinho e não ficar muito franzido, né, o acabamento. Logo já vai dar para ver como é que ele vai ficando. Fica bem bonitinho. E assim eu vou fazendo toda a volta aqui e até chegar na outra parte cor de laranja aqui da outra alça. Fica bem bonitinho e bem firme também. Terminada a bolsinha, vamos fazer essas florzinhas de aplicação. Eu fiz 5, agora eu vou fazer mais uma para mostrar e depois vamos fazer a aplicação na bolsinha. Então, começo com, no meu caso aqui, começo com fio amarelo, com o anel mágico. Eu gosto de colocar só no dedo e não em 2 dedos, porque assim eu economizo o fio. Ponho só no dedo e deixo curtinho aqui, porque não precisa muito. Passo pra lá, passo por trás, dou a primeira volta e a segunda passo por trás da primeira. Coloco a agulha por baixo do primeiro fio e puxo o segundo.
e aqui eu já tiro do dedo. E já ficam os 2 fios pro lado direito. Faço um ponto baixo, uma correntinha, e logo em seguida um ponto baixo. E aqui eu vou fazer ao todo 9 pontos baixos, porque na segunda carreira eu preciso 18 pontos. Então, faço 9 aqui e partimos daí para a segunda carreira. Faço 7 primeiro, aí fecho o anel e faço mais 2. Daí o anel já fica bem, encontra bem uma parte com a outra. 2. Aí aqui eu vou colocar, fechar essa carreira bem entre aquela primeira correntinha e o ponto baixo, primeiro ponto baixo. Fecho com ponto baixíssimo, deixo bem apertadinho, ó, ele fica bem redondinho. Puxo só um pouquinho. Aqui não vou cortar ainda que eu faço a segunda carreira. Daí aqui eu já subo 3 correntinhas, porque a segunda carreira é ponto alto. Então, 3 correntinhas. Nesse mesmo ponto da correntinha, eu coloco mais um ponto alto, que agora eu vou fazer pontos altos, 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, são 9, vou terminar a carreira com 18. Esse fio aqui de trás, que é do anel, eu deixo ele solto aqui, porque depois para arrematar ele vai ficar bem fechadinho. A gente puxa mais e fecha bem. Então, 2, e agora eu faço 2 pontos altos em cada ponto baixo de base, com a mesma cor. Assim eu vou ter um total de 18 pontos. Então, aqui já estão os 18 pontos feitos, daí vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, fecho bem apertadinho. E aqui eu vou cortar o fio, então puxo bem apertadinho aqui, corto curtinho. E já com uma agulha mais fina, eu fecho aqui bem pertinho, puxo bem. Aí aqui já remato. E aqui o remate do fio do anel mágico, a gente puxa ao máximo. Ó, ele fica bem fechado. A gente puxa, segura bem firme aqui, e aqui em qualquer pontinho aqui perto, a gente já dá uma laçadinha para segurar o anel fechado. Pode ser bem apertadinho. E aqui já remata normalmente, como eu já mostrei antes. Agora, na segunda carreira, depois eu remato esses aqui. Nós vamos começar com no meu caso aqui, com a cor de laranja. Bem aqui onde eu tinha as correntinhas na carreira de baixo, eu introduzo a agulha, coloco o fio, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas, pulo 1, 2, e 2 pontos, pulo 2 pontos, e no terceiro faço um ponto baixo. Agora, na segunda correntinha, a próxima, eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma, pulo 2 e ponho no terceiro ponto um ponto baixo. E sigo fazendo 5 correntinhas e um ponto baixo até o final da carreira. Por que que aqui eu fiz 6 na primeira? Porque a primeira correntinha é como se fosse o ponto baixo. Então, já ficou ali o ponto baixo. Eu não coloquei outro ponto baixo junto, porque no final da carreira a gente fecha ali no mesmo. E se eu colocasse mais um ponto, ia ficar muito ponto. Ia ficar maior do que esses aqui. Então, faço assim até o final e volto aqui para a quarta carreira.
Então eu fechei, vou fechar aqui no ponto, na primeira correntinha, que é um ponto baixo, né? Com um ponto baixíssimo. Aí esse fio aqui atrás a gente sempre tem que puxar bem para ele, o ponto ficar bem certinho. Corto o fio. Então essa é a minha carreira laranja, que eu já vou fazer aqui o remate dela. Passo aqui por dentro, bem apertadinho, já puxo aqui também bem fechado esse ponto. Aí aqui eu passo aqui por dentro para ficar bem perto do outro fio. E antes de rematar, como é só uma carreira de correntinha, para que fique bem firme, eu passo por dentro do ponto. Aí fica bem perto um fiozinho do outro. Eu posso dar um nozinho aqui antes de rematar. Então aqui na última carreira agora eu fechei com ponto baixíssimo na primeira correntinha ali. Agora eu vou começar dentro desse espaço de correntinha fazer com fio marrom a última carreira. Então introduzo ali, daí eu prendo aqui para o fio não correr e o ponto ficar mais no cantinho do ponto baixo da carreira anterior. Aí aqui eu faço uma correntinha, faço um ponto baixo, então aqui eu conto como um ponto baixo, puxo para endireitar o ponto e faço 4 correntinhas. Agora eu vou trabalhar com ponto altíssimo ou ponto alto duplo e ponto alto triplo. Então, 4 correntinhas, 1, 2, vou fazer um ponto alto duplo. Eu não puxo até lá em cima, eu coloco as laçadas, introduzo e deixo aqui o ponto. E aqui eu começo já a passar as laçadas por dentro do ponto. Quando terminar a terceira laçada aqui, ele vai estar no tamanho certo. Se eu puxar, ele vai ficar muito alto. E agora eu tenho 3 pontos altos triplos. Então, são 3 laçadas na agulha. Faço aqui a mesma coisa, não puxo, deixo aqui no tamanho que ele tá. Passo uma, passo 2, passo 3, passo 4. Ele fica um pouco maior que o alto duplo, mas não fica muito grande. Muito maior. E aqui eu já sempre deixo o fio por cima da agulha para ir rematando. Então, aqui é a mesma coisa. Passo 1, 2, 3, 4. Tenho 2, agora 3. 1, 2, 3, 4. Então eu fiz a correntinha, um ponto alto duplo, 3 pontos altos triplos e agora mais um duplo. 1, 2, 3, 4 correntinhas novamente. E novamente um ponto baixo aqui bem nessa mesma alça. E essa é uma pétala. Então, vou fazer uma pétala em cada espaço de correntinha, vou ter um total de 6 pétalas. Daí, para começar a próxima pétala, eu já coloco um ponto baixo aqui no próximo espaço de correntinha e faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aqui eu já colei as 2 desse lado e mais as 3 desse lado. E eu coloquei, tem papel aqui dentro, coloquei dentro da bolsinha um papel embaixo de cada flor para a cola não passar para o meio da bolsa. Então, aqui eu vou colar agora essa do meio aqui, só para mostrar quanta cola eu coloco. E eu tô utilizando cola para artesanato, então aqui eu tô colocando só um pouquinho de cola em cima
cima de cada pétala um pouquinho, porque é para que o crochê não fique muito esticado, né? E para que não vaze cola para dentro, e também porque não precisa, porque não é um lugar que vai fazer força nem nada. Então eu coloco aqui as pétalas, essas laterais coloquei bem no meio, na mesma direção dessas, e posso apertar aqui um pouquinho cada pétala, não esticando muito, né? Para ficar mais natural. E dentro não tem problema de passar, porque eu tô deixando o papel lá dentro até que seque a cola. Então aí ficou bem firme, elas estão bem presas, todas elas. E aqui nós temos então a nossa bolsinha prontinha. Tem dos dois lados. Continue comigo em mais vídeos aqui no canal e volte também toda quinta-feira, sempre às 17h15, com um novo vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!